Boa noite, discípulos e discípulas missionários, como diz a igreja aqui na América Latina, que estão nos acompanhando na Escola Paroquial da Fé. E hoje deveria ser dia de prova, afinal nós estamos terminando o primeiro módulo do nosso estudo, a oitava aula do nosso estudo sobre o creio, sobre o que cremos. Eu quero acolher todo mundo que veio afinado, já afiado, para essa nossa aula, que vai ser muito interessante. Estou achando que hoje vai chover perguntas, porque nós vamos ter assuntos que falam sobre coisas essenciais da nossa vivência de fé e coisas que dependem muito da fé. Não só da razão, mas dependem muito da fé, porque são coisas que são mistério. E mistério aqui, sempre eu quero recordar para vocês, né, na nossa noção de fé, mistério não é uma coisa que é escondida, é velada. Não é essa noção de mistério que temos na igreja. Mas mistério porque não cabe apenas na razão humana. Essa é a compreensão de mistério. Nós já estudamos esse termo e nós vamos estudar isso de forma bem intensa hoje, porque nós vamos olhar para as realidades últimas da existência humana e da existência do mundo também. Quero aproveitar para saudar a todos aí que já estão conosco, pessoal da nossa sala de aula. E hoje eu quero apresentar para vocês a minha planilha, que é também a minha folha de chamadas, né? Que nós estamos aqui acompanhando vocês e vendo quem está firme na presença, quem está acompanhando, quem acompanhou as 7, olha, grande parte do nosso povo fez as 7 aulas. Muitos eu até acho que também fizeram, mas teve alguns que não marcaram as presenças. Por isso eu sempre peço, gente, na curtida ou no comentário, coloquem lá o nome. Porque em alguns nós perdemos o controle da presença, nós não temos marcado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então coloquem para a gente. O número 1 da nossa chamada é o seu Adair Cláudio Daiprá. É isso, seu Cláudio. Um grande abraço para ti. E a nossa número 131 da chamada é a Vera Terezinha da Silva Schmitz. E no meio desses dois, todos vocês estão contemplados. Recordo, então, que são 131 inscritos, mas eu também tenho a convicção que tem muitas pessoas que estão participando por adesão espontânea. E o primeiro, eu quero citar aqui, é o Padre Lucas, que sempre está conosco, o Jorge e a Manu, que são a nossa equipe de apoio para a nossa aula, que estão fazendo esse trabalho junto com a gente aqui também. Em média, nós temos de 800 a 1.000 visualizações por aula, significa que tem muita gente que está acompanhando. Uns para ver como é que funciona e outros, de fato, fazendo um profundo estudo da fé. A todos vocês eu quero saudar, mas especialmente aos nossos alunos inscritos. E peço mais uma vez, gente, se tem alguma presença que faltou naquela aula que você ainda não assistiu, a hora que assistir, porque a gente pode fazer isso, né? Ah, mas eu não consegui fazer a aula 4. Volta lá e faz, né? Aí você marca a presença, porque é muito importante para ter a noção do todo. Hoje de noite, então, vamos a valer, porque hoje vai valer a pena, vai pegar fogo a nossa aula. Nós vamos rezar. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Este é o nosso tema de estudo para hoje. E logo depois disso eu quero propor para vocês que vocês possam nos acompanhar no momento de oração final para completarmos este módulo, com um rito que é muito importante e que alguns que estão fazendo a aula ainda não fizeram, que é a profissão de fé. Depois que a gente conhece a fé em Jesus Cristo, e por isto que é tão importante a catequese para nós somos convidados a fazer a profissão de fé. E nós temos alguns aqui na aula, e eu quero saudar muito especialmente a estes, que estão se preparando para o casamento, para os sacramentos da iniciação à vida cristã, mesmo como adultos, a Eucaristia e a Crisma, alguns até para serem batizados, e para receber os sacramentos, que nós vamos estudar a partir da aula que vem, nós precisamos professar esta fé. Então, hoje à noite, vocês podem notar que nós temos uma flor para nos acompanhar aqui também. E eu vou convidar quem tiver uma vela à mão, que lá no fim da aula,
possa deixar já em cima da mesa, em algum lugar, e nós vamos fazer um rito da renovação das promessas batismais. E vai ganhar muito sentido, porque nós estamos hoje completando a renovação do estudo dessa fé que nós aderimos espontaneamente. Então, quem tiver lá no finzinho vai ter um tempinho para a gente correr, buscar uma vela, buscar um fósforo, né? E a gente poder fazer aquele momento com a vela acesa, renovando a nossa fé. Mas para isso precisamos estudar este último momento do nosso encontro. Então, na página 90 do nosso YouCat, número 146, nós vamos começar o estudo hoje falando sobre a comunhão dos santos. Todas as missas, praticamente, especialmente as missas dominicais, nós afirmamos esta questão. E muitas pessoas não entendem isso. Creio na comunhão dos santos. Seriam os santos que vão tomar a Eucaristia? Né? Porque a gente chama a comunhão também o sacramento da Eucaristia. Justamente pelo profundo sentido que tem esta palavra para nós. Comunhão. Vejam lá, pertencem à comunhão dos santos todas as pessoas que colocaram a sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo. Tenham elas já morrido ou ainda vivendo, porque somos um corpo em Cristo. Vivemos uma comunhão que abraça o céu e a terra. Olha que profundo está aqui, gente. Em algum termo, alguns dos nossos estudos, eu me lembro na teologia, se falava dos 3 rumos da igreja, os 3 ritmos que existem da igreja nesse mundo. A igreja peregrina, que somos nós que estamos caminhando neste mundo. A igreja triunfante, que é todo o povo de Deus que já está na glória, na presença de Deus. E a igreja padecente, aquela que está no purgatório, esperando, purgando os seus males para poder chegar à plenitude. Todas as pessoas envolvidas nestes 3 universos estão em comunhão por Cristo. Esta é a chamada comunhão dos santos. E vejam aqui, santos não são perfeitos, porque aí senão a gente não caberia neste universo. Ninguém caberia, a não ser Jesus Cristo. Santos porque nos colocamos no caminho da santidade, que é o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Lá no fim da explicação, na página 91, tem um termo muito interessante. Por que é importante a gente entender a comunhão dos santos? Porque tudo que uma pessoa faz ou sofre em Cristo e por Cristo, torna-se proveitoso para todos. Neste conceito de sermos um corpo, em plena comunhão um com os outros, todo gesto de amor que nós fazemos, ele vai também espalhando e fazendo crescer a qualidade de vida de todo mundo que está ao nosso redor, pela comunhão dos santos. Mas também liga o alerta, porque cada pecado também danifica a comunhão. Tal é a nossa sintonia com a igreja que já está com Cristo, a igreja que está no purgatório, a igreja que está peregrina neste mundo. De tal forma estamos ligados que tudo aquilo que nós fazemos implica na vida dos outros, e o que os outros fazem também implica na nossa vida. Aqui a gente pode compreender a grandeza da nossa oração pelos nossos mortos, pelos falecidos. Algumas pessoas perguntam, por que vocês rezam pelos mortos? Depois que morreu, morreu. Ou depois que morreu, a pessoa vai ser julgada pelo que fez, mas aí não tem mais ajuda nenhuma que fazemos. Esta pessoa não entende a comunhão dos santos. Claro que o bem que eu faço pode ajudar e ajuda na redenção do meu irmão, da minha irmã. Ninguém está nesse mundo para procurar e conquistar a sua salvação apenas pessoal. Ninguém se salva sozinho, isso nós já estudamos, né? Então, a comunhão dos santos faz a gente perceber esta sintonia que temos, e nós cremos nisso. De tal forma estamos ligados por causa de Jesus Cristo, que aquilo que nós fazemos implica na salvação e trabalha pela redenção de tudo que existe neste mundo.
É um belíssimo conceito que faz a gente compreender aqui também porque o Cat coloca 3 perguntas sobre Maria dentro deste estudo. As perguntas 147 a 149 falam sobre o lugar de Maria dentro da comunhão dos santos. Se é verdade que estamos tão profundamente em sintonia, por que Maria ela recebe uma distinção toda especial nesta comunhão? Por ser a mãe de Deus. Isto torna ela uma pessoa ligada com Deus, como ninguém entre nós teve essa possibilidade. E por isso ela é tão importante nesse serviço de comunhão. E quantas vezes a gente sabe que Maria, com o seu trabalho, com a sua atuação, foi atuando na aproximação da vida das pessoas. Quantos relatos temos? No número 148 a gente tem essa pergunta: pode Maria ajudar-nos realmente? É claro. Desde o início da igreja, a igreja tem inúmeras experiências de quanto Maria ajuda. Aqui nós entramos numa reflexão que não é apenas conceitual. Para todos vocês que já visitaram os santuários marianos, que têm uma devoção mariana, que acolhem a capelinha de Nossa Senhora em casa, que procuram ter um momento de oração, de pedido, de súplica à Mãe de Deus, por saber do seu amparo, eu não preciso explicar para vocês o que significa isto. Mas para aqueles que não entendem, eles têm que olhar a experiência de milhões de pessoas neste mundo, que se reencontraram na fé por Maria. Porque ela tem este lugar de destaque por ser a mais próxima de Deus, por ser a mãe de Deus e aquela que faz este papel de conexão, de intercessão. Como no dia de Nossa Senhora, nós refletimos aqui na nossa homilia, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Maria, de fato, intercede. Ela traz Deus mais perto para as pessoas e consegue fazer a gente, como filhos e filhas, também ficar mais perto dele. Enquanto mãe de Jesus, Maria também é nossa mãe. E neste trabalho da comunhão dos santos, ela, como grande intercessora, ela sempre nos ajuda. Como nós dizemos lá na nossa oração, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se é assim, pergunta 149, podemos adorar Maria? Não. Não podemos adorar Maria. Eu sei que vocês já têm na ponta da língua. Então, o que a gente faz com Maria? A gente venera. E o Yucat traz também um outro termo bonito. Nós podemos honrar Maria como mãe de nosso Senhor. Maria não faz os milagres, porque isto é obra divina. Mas ela intercede. Ela faz o meio-campo. Ela sabe quem tem o poder. Ela sabe quem tem a necessidade. E ela aproxima estes dois mundos. Por isso nós honramos, além de venerar, reconhecer a sua grandeza, na nossa prática, na nossa reza, nós a honramos como mãe do Senhor. No mesmo desejo que temos de honrar pai e mãe, que nós vamos estudar quando nós estudarmos os mandamentos e entender o profundo do que significa isto. Honrar Maria está dentro do caminho da comunhão dos santos também. Porque a gente se aproxima de todo esse universo de comunhão entre todas as pessoas que passaram e que estão. Então, gente, estamos retomando, né? Acho que os santos vão ter que nos ajudar com a nossa internet aqui. Nós vamos pedir essa graça para eles que possam nos iluminar aqui, né? Que está oscilando aqui, né? Não é problema no aparelho de vocês. Fiquem em sintonia aí com a gente. Nós vamos também
permitir que aos poucos as pessoas vão retomando, para a gente completar esta reflexão. Comunhão dos santos. Esta profunda sintonia que temos como um só corpo em Cristo, onde o estar em graça faz a gente viver em graça. E o que ajuda também é perceber que quando nós não estamos bem, ou quando nos afastamos de Deus, nós também podemos conduzir outras pessoas à mesma compreensão. Isto você sabe, pais e mães, avós e avós, né? O quanto é importante ser um testemunho de fé neste período que estamos vivendo, especialmente para as novas gerações que estão no mundo com menos fé do que aqueles que vocês viveram. Né? E quanto mais existe esse clima de distância de Deus, esta má compreensão de que a gente não precisa da ação divina para caminhar junto com a humanidade, ou a gente até quer contar com a ação divina, mas não quer viver em igreja, em comunidade, toda esta noção de fé fica abalada. Por isso, aqui, dizer crer na comunhão dos santos também significa eu creio numa caminhada de igreja. Eu creio que é importante eu estar em comunhão com todo este corpo místico. Isto me ajuda a captar mais a graça. Isto me ajuda a evitar o distanciamento de Deus, como nós vamos estudar daqui a pouquinho. Dentro desse universo dos santos, nós olhamos então para a realidade da graça e do pecado. Creio na remissão dos pecados. Número 150. Pode a igreja realmente perdoar os pecados? Aqui nós estamos entrando no profundo do universo de fé, porque racionalmente as pessoas não entendem esta dimensão da vida. Não é só com a razão. Nós temos que partir da revelação de Jesus Cristo. A questão de Jesus perdoar os pecados foi um dos motivos que as lideranças religiosas da sua época o foram conduzindo para a morte. Porque perdoar os pecados somente Deus pode. Quem é este homem que se acha Deus? Através da ressurreição é que nós conseguimos compreender o poder desta palavra que Jesus tinha. Ele perdoou os pecados das pessoas e os libertava dos males. Quantas vezes são os nossos pecados que nos travam, nos bloqueiam, não nos deixam caminhar dignamente numa vida plena neste mundo? Existe um ditado humano que diz mens sana in corpore sano. Numa mente sã, um corpo são. Eu diria assim, numa alma que está sã, que está curada, que está purificada, existe também um corpo santo. Isto vocês também já sabem por experiência. Então, este legado Jesus deu para a igreja. Onde? Vejam na citação bíblica lá em cima no topo da página 93. João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Sim, a igreja pode perdoar pecados. O próprio Jesus perdoou e deu este legado à igreja. E a igreja só o pode fazer, o sacerdote só o pode fazer, porque Jesus o faz participar do seu próprio poder divino. Se nós estivéssemos desligados da igreja, apenas na nossa estrutura humana, não temos o poder de perdoar os pecados. Onde isto acontece, então, na igreja? Onde nós podemos procurar esta cura da alma? Onde podemos fazer essa experiência? O lugar mais profundo da experiência do perdão dos pecados é o sacramento do batismo. O batismo nos lava do pecado. O batismo faz a gente nascer para a vida nova em Jesus Cristo. Aí vocês vão estar dizendo assim, mas então no sacramento do perdão, seu padre, na confissão, na penitência, lá também nós vamos poder procurar o perdão. Especialmente quando estamos em estado de pecado grave. Como nós vamos estudar na aula sobre sacramentos, no próximo módulo.
Quando estamos em estado de pecado grave, nós só nos curamos deste mal pelo sacramento do perdão. Não quer dizer que a gente só precise procurá-lo quando a gente estiver em estado de pecado grave. Não. O sacramento do perdão, da reconciliação, ele de novo nos aproxima do Senhor e tem esta capacidade de nos trazer esta cura, este alívio para a alma. Mas também, olha só que legal aqui o texto nos diz no 151. Na leitura da Sagrada Escritura, na oração, no jejum, na realização de boas obras, em todos esses momentos, nós encontramos da igreja o efeito de perdoar pecados. Isso é um barato. Quando a gente vai para a missa e vai fazer ali o nosso ato penitencial, no desejo profundo de pedir perdão do Senhor pelos males que nos afastam dele, naquela hora nós ganhamos esta graça. E lembra que um dos mandamentos da igreja é que a gente deva se confessar, procurar o sacramento do perdão pelo menos uma vez por ano. Gente, isto não caiu. E faz um bem tremendo. É semelhante à nossa procura ao médico. Tem gente que diz assim, enquanto eu não procurar o médico, eu não estou doente. Mas às vezes o médico só nos ajuda a ver uma doença que está se criando dentro da gente e se a gente não quiser tratar, pode dar um problema muito maior posterior. Então, permita-se esta cura interior pela remissão dos pecados que nós cremos, porque Jesus perdoou pecados e Ele empoderou a igreja para fazê-lo. Especialmente através dos sacramentos, do batismo em primeiro lugar, do sacramento da reconciliação em segundo lugar, mas também nestas obras de salvação que são a leitura da Sagrada Escritura, a oração, o jejum e a realização de boas obras. Eu creio, e eu tenho certeza que vocês também creem, que Jesus tem este poder, e a igreja o recebeu, e quantas vezes ajudou a curar as pessoas através deste sacramento, deste sinal. Então, sim, cremos na remissão dos pecados. Cremos na ressurreição dos mortos, a partir do número 152, gente. Por que cremos na ressurreição dos mortos? Lógica fácil. Porque na ressurreição dos mortos, Cristo ressuscitou, Ele vive para sempre e nos faz participantes da vida eterna. Quem vive e crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Esse texto bíblico que quantas e quantas vezes a gente celebra, né, Padre Lucas? Na hora das encomendações, na hora dos sepultamentos, vem nos trazer esta certeza reconfortante que o nosso Salvador nos deu. Quem vive neste mundo e crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Então nós cremos de que os mortos em Jesus Cristo vão ressuscitar. Como nos diz esse texto. Mas aqui vem a questão mais profunda. E aqui nós vamos ter que nos ater bem nos conceitos. Por que nós cremos na ressurreição da carne? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. O que significa este crer na ressurreição da carne? No conceito bíblico, especialmente nos textos gregos, carne significa a parte da nossa fraqueza, da nossa mortalidade. Mas se nós olhamos para a figura de Deus, Deus não considerou a carne humana algo inferior, porque senão o seu filho não iria assumir a nossa carne. Então Jesus Cristo encarnou, assumiu a carne humana para nos redimir integralmente. Jesus não vai só escolher o farelo bom, a parte boa da gente, e o resto é carcaça. Jesus vem para nos salvar totalmente. Esta é a palavra que vocês podem até sublinhar ali no número 153. Jesus redime o ser humano totalmente no corpo e na alma. Porque Deus nos criou corpo e alma. Ele não criou algo para botar fora depois.
Mas então como é que nós vamos entender isso? O que acontece quando a gente morre? 154. Na morte separam-se corpo e alma. Vamos devagarinho, gente. Cremos na ressurreição da carne porque Deus não bota fora isto que não é inferior. A carne não é inferior. Por mais que muitas vezes, nos conceitos bíblicos, a gente tratou a carne como a nossa fatia mais podre, que menos tem valia, que nos conduz para o pecado. Mas também a carne muitas vezes nos conduz para a graça. Ou vocês não estão sentindo a falta daquele abraço gostoso que faz a gente sentir na alma o afeto, o conforto que vem da nossa sintonia? Para mim está fazendo muita falta. Os abraços que são sentidos na carne. Agora que a gente não pode fazer esse gesto como isto mexe também na nossa estrutura psicológica, na nossa alma. Então, quando a gente morre, gente, separam-se o corpo e a alma. O corpo se decompõe, enquanto a alma vai ao encontro de Deus. E espera que no juízo final seja unida ao seu corpo ressuscitado. Quando nós morremos, nós passamos pelo juízo diante do Senhor, o juízo particular, que não é o juízo final. O juízo final vai acontecer no mundo quando o mundo terminar. Um dia este mundo vai terminar. Este mundo que Deus criou também vai encontrar o seu fim. E aquele último dia deste mundo, quando Cristo vier em sua glória, aí nós teremos o juízo final em que todas as coisas passarão pelo seu julgamento. E aí vai ser o momento em que a matéria, a carne, também vai encontrar o corpo ressuscitado, o corpo glorioso que nós recebemos de Jesus Cristo, com o qual nós já vamos estar na presença dele, até que Deus criar os novos céus e a nova terra. Então, vamos entender, gente. Na morte existe uma comparação muito bonita. Quando a gente dá a bênção do sepulcro na hora das orações, vocês recordam, vocês que vão junto naquele momento rezar pelos nossos irmãos falecidos, naquele momento bem próprio de comunhão dos santos. Nós não estamos rezando por um morto, alguém que está terminando. Estamos rezando para que ele viva eternamente. E aí acontece aquele momento em que é como uma sementeira. Para nós cristãos, o túmulo é como uma sementeira, onde vai um corpo morto e dali vai surgir uma vida glorificada. Precisamos morrer para viver. E ali que acontece esta compreensão que temos da ressurreição dos mortos. Nós precisamos morrer. E ali acontece a nossa Páscoa, a nossa passagem para a vida eterna. Naquele momento, Jesus pode nos ressuscitar. Jesus vai ressuscitar todos aqueles que morreram em paz com Ele e com os irmãos e irmãs. Então é muito importante, o número 154, a gente entender do como acontece essa ressurreição. No 155, nós podemos ver a compreensão indo mais longe. Como nos ajuda Cristo na morte se nos confiarmos a Ele? Porque naquela hora não é a morte que vem nos buscar. Na hora da morte, quem vem nos buscar é o Cristo. Vejam lá no topo da página 95, tem uma frase que eu achei belíssima. Quem morre assim, numa confiança em Deus e em paz com os outros, ou seja, sem pecado grave, está no caminho para a comunhão com Cristo ressuscitado. A nossa morte não nos faz cair mais fundo que nas suas mãos. Que coisa linda! Quem morre não viaja para lugar algum, para nenhures, mas regressa ao amor de Deus, da onde também surgiu a vida. Regressa para o Criador. E aqui nós vamos completar esta compreensão olhando para a realidade da vida eterna. O que é, então, a vida eterna? A vida eterna começa no batismo, no momento
em que eu confiei a minha vida a Deus, ou que confiaram a minha vida a Deus. Ali começa a minha vida eterna, porque em Deus a vida não tem mais fim. Ela atravessa a morte e vai para a vida eterna. Quando estamos no amor, gente, estamos na infinita presença de Deus. E este amor a gente pode viver aqui, nós estamos cultivando aqui. O amor na comunhão dos santos, o amor com Deus, que depois vai ganhar este peso de eternidade que já começou no nosso batismo. Então vamos agora para o número central. Vocês podem até marcar com uma estrelinha o número 157. Seremos colocados após a morte perante algum julgamento? Vejam, aqui nós vamos compreender bem aquilo que já começamos a ver na ressurreição da carne. O chamado juízo especial ou juízo pessoal sucede à morte do indivíduo. Quando nós morremos, nós vamos estar diante de Deus. E aí vai acontecer o juízo pessoal. Vai ser olhado a minha vida diante de Deus. E o critério é esse que nós já estudamos, o critério do amor. O juízo universal, também chamado de juízo final, sucede no último dia, ou seja, no fim do mundo, quando do regresso do Senhor, quando Cristo voltar na sua glória. Na morte, cada pessoa chega ao momento da verdade. E depois, no fim do mundo, todos nós vamos ser avaliados, o universo vai ser avaliado pelo amor que cultivou. E aí nós podemos ver quantas pessoas já têm uma vida que é um inferno neste mundo porque não tem nenhuma pitada de amor. Vai ter aqueles que vão ser culpados porque semearam, construíram este mundo. Vão ter aquelas pessoas que vão ser redimidas deste mundo porque só colheram aquilo que outros plantaram. E por isso que o juízo pessoal tem que acontecer. Porque aí vai aparecer também aquilo que é culpa nossa, aquilo que não foi culpa nossa e que a gente estava no meio, males que a gente experimentou, que viveu, e que também vão ser avaliados no fim. Então há o juízo particular, aquele que nós vamos ser avaliados diante de Deus e vai nos fazer dizer se nós vamos estar em Deus ou não, e tem o juízo final, que vai avaliar todo o universo. E olhando para este mundo que nos espera, gente, em que consiste o céu, o purgatório e o inferno, que são as realidades pós-morte? O céu é um interminável momento de amor. Olha que coisa legal. Um interminável momento de amor. Nada mais vai nos separar de Deus. Porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Quem procurou viver, desejou estar na presença de Deus, depois da morte, no céu, vai viver o que sempre desejou. Junto com os anjos, com os santos, todas estas criaturas divinas que já estão ao lado de Deus e já estão com Deus. Olha só que exemplo bonito que aparece no número 158. Quem observa um casal de namorados, agora que estamos na primavera, cada pouco aparece aqui na Praça de Estrela, então, né? Fins de semana especialmente, a gente vê tanta gente vindo de mãos dadas, com manifestações de carinho, né? Quando a gente olha e vê esse olhar de carinho que um tem para com o outro, quem vê um bebê procurando tranquilamente os olhos de sua mãe, como se quisesse gravar para sempre o seu sorriso, fica com uma ideia, mesmo que distante, do que é o céu. Poder ver Deus face a face é como um instante de amor que vai durar a eternidade. Isto é o céu, o amor interminável. Não é apenas um lugar, é um estado de vida. O que é o purgatório, então, dentro desse universo? É imaginado como um lugar de muito fogo, de sacrifício, de judiaria, mas é mais bem compreendido como um estado de vida, de alguém que ainda precisa purificar alguma coisa que não está na sintonia com Deus.
para poder estar face a face diante de Deus. Por isso, nós cremos que existe um purgatório. Quando cremos na vida eterna, nós olhamos para essas três realidades: o céu, o inferno e o purgatório, que é uma realidade. Uma realidade de alguém que não se afastou, que não está totalmente distante de Deus, mas que precisa alinhar certas coisas para poder chegar na glória. E a expressão bonita daqui do Yucat, ele lembra de como Pedro ficou quando negou Jesus 3 vezes. Ele teve que chorar amargamente. E este chorar amargamente seria este estado de purgatório que Pedro viveu num instante na sua vida. Porque ele teve que purgar o mal que ele fez, o pecado que ele criou. Interessante essa cena, para a gente entender um pouquinho o que é este mistério do purgatório e por que a gente reza tanto pelas almas do purgatório, pela comunhão dos santos. Nós rezamos para que com a nossa prece, a sintonia com essas pessoas possa se apressar, para que possam sair desse estado de purificação para viver o eterno do amor que está por vir quando puderem estar em Deus. Pensem bem, gente, quem está no purgatório não vai para o inferno. Não tem como sair do purgatório para o inferno. O purgatório seria uma antessala para o céu. E não é para todos. Aqueles que estão em paz com Deus e com os irmãos vão direto. Agora, aqueles que ainda têm alguma coisa que não está em plena comunhão e sintonia com este desejo de Deus, que todos sejamos um, este vai poder ter, nesta oportunidade, um momento de purificar isto, que não está puro em si, para poder chegar à plenitude. Porque no céu, tudo vai ser puro, tudo vai ser pleno, tudo é amor. No 160 aparece essa pergunta: podemos ajudar os falecidos que se encontram no estado do purgatório? Claro que sim. E aí, lembre-se, quando uma pessoa morre, não pode fazer mais nada por si. O tempo da prova expirou. Mas nós podemos fazer algo pelos falecidos que estão no purgatório. Muito legal está aqui. E o lugar por excelência de rezar por aqueles que padecem este sofrimento é a Eucaristia, a comunhão sacramental. E em que consiste então o inferno, gente? É o estado de eterna separação de Deus. A absoluta ausência de amor. Pode alguém ir para o inferno? Claro que pode. Pode haver gente que opte em viver assim. Quem mora em pecado grave, de plena consciência e vontade, não se arrepende do mal que faz, rejeita o amor de Deus, não consegue viver a misericórdia, ele está se excluindo desta comunhão com Deus e com os santos. E a nossa liberdade permite tal decisão. A 162 vai perguntar para a gente assim: mas se Deus é amor, como é que pode haver inferno? Pelo respeito que ele tem com a nossa liberdade. É o próprio ser humano que por livre vontade rejeita o amor misericordioso de Deus. Deus não vai condenar alguém para o inferno. Alguém pode optar viver o inferno na sua vida e não desejar o amor. Olha, gente, nós temos experiências neste mundo. Ainda hoje eu estava vendo uma live de um músico que perguntaram para ele, hoje com 60 anos, um músico de grande destaque no cenário musical aqui do Rio Grande do Sul. E aí perguntaram para ele se ele pudesse fazer alguma coisa diferente, desde que ele começou a carreira musical dele há mais de 40 anos atrás. O que ele teria feito diferente? Ele disse: eu teria evitado, de todas as maneiras, cair na bebedeira. Porque foi o período que mais me fez experimentar o inferno na vida. E eu fiz também o inferno acontecer na vida de quem estava comigo. Se hoje eu pudesse começar com a consciência que eu tenho de alguém que procurou, teve a ajuda de outras pessoas, precisou passar por um tratamento pesado, e hoje vive como uma pessoa purificada deste mal, deste inferno, ele disse: eu jamais iria tomar o caminho que me conduziu até este inferno.
Mas alguém pode optar por isso. Tem as pessoas que teimam em não sair disso. Tem umas pessoas que são enfraquecidas, em que o próprio universo ao redor não consegue ajudar a resgatá-la também. Mas o inferno existe, o inferno eterno pode existir. Se alguém não quiser a graça de Deus. Deus criou o ser humano livre e respeita as suas opções. Nem o próprio Deus força o amor. Você sabe, de repente alguém de vocês um dia já teve a experiência de ficar apaixonado por alguém. Só que este amor não foi retribuído. Talvez a paixão foi tão grande dentro de si que fez e moveu mundos e fundos para conquistar aquela pessoa que parece que ia completar o teu coração, o teu viver. Mas se a outra pessoa não quer, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que o amor é um encontro de duas liberdades. Ou mais liberdades. Não existe forçar o amor. Enquanto é forçado, não é amor, porque o amor depende da liberdade. E Deus sabe disto. Por isso, só vai para o céu quem quer o céu. Este Deus pode conduzir para lá. Mas quem não quer, Jesus também respeita a liberdade. Retomando então, o que é o juízo final? 163. O juízo final terá lugar no fim dos tempos, por ocasião do regresso de Cristo. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição dos condenados. Quando Cristo voltar na sua glória, toda a sua luz vai clarear o mundo, e a verdade vai ficar clara para todos de tudo. Os pensamentos, as ações, a nossa relação com Deus, com os outros, nada vai ficar escondido. E ali que vai acontecer a ação do perdão divino. Lembrem-se, o amor de Deus sempre tem um poder misericordioso consigo. Ali vai acontecer o perdão daquilo que pode ser perdoado, daqueles que desejarem o perdão. Ali o amor vai ser capaz de resgatar plenamente as pessoas. Mas também o amor vai respeitar quem não quis viver este jeito de viver. O juízo final será também para nós um encontro de julgamento. Aqui se decidirá se despertamos para a vida eterna ou se seremos separados de Deus para sempre. É uma nova criação. E nesta nova criação, nós vamos escolher e Deus vai nos dar que mundo nós queremos. Mas a escolha já vai ter sido feita na vida que nós levamos. É esta que Deus vai premiar ou vai respeitar a opção por não desejar a vida plena. Como será este mundo pleno, este novo céu e a nova terra? O mal não vai ter nenhuma força de atração. Isso para nós é muito difícil de entender, né? Porque nós sabemos o quanto as tentações às vezes nos desejam captar e afastar da realidade divina. No novo céu e na nova terra, o mal não tem esta entrada. Os que forem salvos estarão diante de Deus, face a face como amigos. A paz e a justiça serão realizadas. E ver Deus, estar em Deus, vai ser a nossa felicidade. Não há mais lugar para a morte, para a tristeza, para a lamentação, nem para a fadiga. É bonito estudar o juízo final, o nosso juízo pessoal, olhar para as realidades que Deus nos prepara e dizer, quando nós dizemos amém depois de cada creio, que a nossa confissão de fé vem a partir de tudo aquilo que Jesus revelou na sua vida e que ele confiou à sua amada igreja. Deus que ama tanto a humanidade, que é movido pelo amor. Amor que vai se dirigindo para todos os seus filhos e filhas. Um amor que tem um projeto belíssimo de eternidade para todos nós.
mas um amor que respeita as liberdades e que vai nos permitir, através da vida que nós levamos, elevar-nos à plenitude para podermos viver eternamente o que já sentimos quando estamos em comunhão com os irmãos, quando estamos em comunhão com Deus. Então, dizemos amém quando nós terminamos a nossa profissão, porque professar a fé é rezar. E todas as vezes que a gente diz amém, a gente diz assim: isto merece confiança. Senhor, nisto eu creio. Aqui está a minha adesão. Amém é um ato de confiança. Como diz o conceito lá na página 99. Podemos dizer esse sim ilimitado porque Jesus, morrendo e ressuscitando, deu-nos provas de segurança e fidelidade. Sim, Senhor, eu creio. Tu me mostraste a humanidade, a igreja. E eu estou dizendo, eu creio. Eu estou aderindo àquilo que tu nos mostraste. No teu Filho Jesus Cristo, eu entendo a minha razão, o meu jeito de viver. E assim eu construo toda a minha realidade neste creio que nós acabamos de estudar. Assim, gente, vou terminando a aula. Agora vamos para as perguntas, porque deve ter algumas coisas aí para a gente conversar. E depois nós vamos fazer o nosso ato final deste primeiro módulo. Lembrando que semana que vem nós vamos começar o segundo módulo, que como foi de orientação quase unânime da turma, nós vamos direto para o módulo 2. Vamos estudar os sacramentos. Eu achei por início que talvez seria melhor a gente ir para os mandamentos para entender da nossa prática, da nossa condução da vida deste mundo. Mas entendi que muitos de vocês estão respondendo hoje pela igreja. E aí vocês gostariam de como também estar melhor a serviço destes sacramentos, pelo qual muitas vezes vocês são responsáveis na preparação das celebrações e até para viver mais intensamente alguns sacramentos, os que são mais vivenciados e também os mais esquecidos. Perguntas. A Clair Firques pergunta: todas as religiões cristãs creem no juízo final? Quem crê em Jesus Cristo tem que crer naquilo que ele falou, né, Clair? E ele falou exatamente nisso. Né? Nós temos filosofias de vida, como o Espiritismo, que creem na reencarnação. Né? Mas, pelo que eu entendo, eu não conheço profundamente, não estudei profundamente o Espiritismo. Então, aqui eu também vou cuidar para não também falar daquilo que eu não conheço. Pelo que eu sei também, eles confessam a questão de uma purificação, só que ela vai acontecendo de vidas em vidas. E eu não sei de onde é que vem isso, porque isso não é de Jesus Cristo. Jesus fala que a nossa vida é uma oportunidade. E depois da nossa morte, nós vamos estar plenamente em Cristo. E depois, no juízo final, todo mundo vai ser redimido por Jesus Cristo. Então, eu creio que sim, quem é religião cristã tem que crer nisso. Ou se não, né, não conheceu profundamente o próprio Jesus Cristo. Apenas está escolhendo parte daquilo que ele quer revelar. E isto não serve. Aderir a Cristo, ao cristianismo, é aderir ao Cristo completo. A tudo aquilo que ele revelou e que ele ajudou a igreja a compreender. As almas do purgatório podem ser nossas intercessoras? Não, Denise. Os nossos intercessores são as almas que estão em Cristo. Quem já está plenamente em Deus, eles intercedem por nós. Aqueles que estão no purgatório precisam da nossa oração. Por isso nós rezamos por eles. E rezamos também. Por que a gente pede a intercessão de pessoas queridas para a gente? Eu tenho, às vezes, conversa com pessoas que eu conheci neste mundo. Peço a ajuda deles. Eu tenho, assim, exemplos de vida belíssimos na minha caminhada que muitas vezes eu me reporto a eles. E eles me ajudam. Para mim, eles já estão na presença de Deus certo, plenamente. Porque, assim, eles me conseguem transmitir, quando eu chamo a eles, toda a paz que me ajuda a eu me sentir na presença de Deus. Né? Como se determina esse tempo no purgatório? Isto só compete a Deus. Né? Antigamente até alguém dizia assim, ó, algumas orações, como jaculatórias, acho que o Padre Lucas também se lembra, né? Essa jaculatória vai tirar alguém 300 dias do purgatório, né?
Isso depende de Deus. É o tempo necessário para purificar aquilo que não está ok. E lembre, na eternidade, o tempo tem uma noção completamente diferente daqui. Não vamos mais ter relógio. Espaço e tempo são coisas deste mundo. Depois que a gente morrer, o tempo tem outra conotação. Por isso que é tão ruim falar de tempo na hora da questão do julgamento. Como a igreja encara a cremação? A Nori pergunta. Olha, a igreja hoje diz assim que é tranquilo a gente compreender a cremação, porque também as cinzas voltam para a matéria. Tanto que até hoje nos facilita a questão prática da questão da morte, até porque hoje dificilmente a gente consegue legalização para um cemitério. A igreja pede que a gente cuide com muito carinho dos restos mortais, porque são um sinal da presença daquela pessoa. Por isso, gente, não é qualquer lugar que a gente pode guardar os restos mortais de alguém. Depois da cremação, onde é que nós vamos levar as cinzas? Não vamos jogar em qualquer lugar neste mundo. Também não vamos guardar em casa, porque senão não acontece o luto. Neste ponto, o Papa Francisco nos deu uma orientação muito clara e direta. Ele disse, sempre se guarde os restos mortais de uma pessoa num campo santo, porque é um lugar que nos favorece a oração, a nossa comunhão. Mas também nos favorece para bem empreendermos a nossa vida e entendermos que nós já entregamos a vontade de Deus àquela pessoa. Quem guarda os restos mortais em casa parece que quer ainda guardar um pouquinho daquela pessoa para si. Alguém que morreu a gente entrega para Deus. A gente confia a Deus. E aí a nossa alma vai ter paz. O luto é todo aquele tempo que a gente leva até poder tranquilamente confiar nas mãos de Deus uma pessoa que é muito importante para a gente. Então, isto é muito interessante a gente estudar, né? A questão de que o importante é a gente deixar os restos mortais no lugar apto para a nossa oração e para a certeza que a gente já confiou na bondade de Deus, tudo aquilo que acontece. Onde fica o ateu no inferno ou purgatório? Ou será julgado de forma diferente? Clarice pergunta. Clarice, o julgamento é só de Deus. A gente sabe que o critério vai ser o amor. Né? Deus vai saber por que aquele ateu se disse ateu durante a vida. Se foi por opção pessoal dele, ou se foi porque ele nunca conheceu adequadamente Jesus Cristo no seu caminho para a terra. Tem muito ateu que diz assim, sou ateu graças a Deus, né? Não quer dar o braço a torcer, quer conduzir a sua vida sem contar com a graça dele, mas no fundo, no seu coração cultiva uma fé. Então aqui é muito difícil eu colocar um posicionamento. Né? Mas, por isso, e Deus tem os seus caminhos para salvar toda a humanidade. E assim, os caminhos dele são muito mais generosos que os nossos. Isso é uma questão de fé, gente. Se fosse pelo nosso julgamento, eu acho que teria muito mais gente no inferno do que, graças a Deus, como Deus julga. Porque ele é capaz do amor, até capaz do perdão, que é o cúmulo do amor. Então, quem vai, como vai, de quanto tempo vai, isso é uma coisa que está na mão de Deus, né? Mas é interessante a gente pensar. Quando uma pessoa morre de repente, como em um infarto, sem pedir perdão e sem dar perdão, passa pelo purgatório, e neste caso, nossa oração que vai purificar esta alma, nossa oração, Graciana, pode ajudar na purificação dessa pessoa, sim. Né? E é tão bom se ficou algum ressentimento, porque às vezes acontece isso, quando alguém parte de uma hora para outra. Sabe que às vezes a gente, como padre, a gente percebe até no nível de desespero que existe no momento da despedida. Em que às vezes tem alguns nós que não foram desfeitos, algumas trancas que estão ainda no coração das pessoas. Por isto que aquele que parte pode ir para o purgatório, e aquele que fica, e que também está envolvido neste nó, pode dizer pela sua oração, pelo seu perdão pessoal, pode ajudar esta pessoa a conquistar a salvação. Especialmente como quem fica e de repente ficou com ressentimento, consegue perdoar. E aqui que está novamente a ideia da construção da comunhão dos santos. Porque quando a gente está aqui, deseja a comunhão, a gente também perdoa. Perdoa e espera e precisa contar com o perdão daqueles que a gente fez mal. Às vezes foi por querer, às vezes foi sem querer,
Mas é tão importante este sinal, né? A nossa oração que vai purificar a alma? Não. Quem purifica a alma é o amor. É a presença de Deus. Né? E isto, claro, com a nossa oração, a gente pode dizer a Deus, Senhor, não tem nenhum ressentimento. Leva para ti. Eu quero que ele esteja em paz. Como também eu quero ficar em paz com essa pessoa. Não quero ter mais nenhum nó com ela. Posso confessar direto com Deus ou só através do padre? Oscar pergunta. E quem não fez esse procedimento, o que acontece? Olha, Oscar, né? Na tua oração pessoal, tu podes pedir o perdão dos teus pecados. Quantas pessoas eu sei que estão fazendo essa oração e de noite, todas as noites, pedem, Senhor, se eu fiz mal para alguém, me deixa limpo, eu quero descansar em paz e amanhã começar uma vida de novo com novas missões. Mas é importante, sim, procurar o sacramento do perdão. Porque é um presente que Deus está nos dando. Pelas mãos da igreja. E não é nem pela santidade do padre. Porque o padre é o primeiro que tem que confessar. Eu tenho a sorte de morar com o meu confessor. Então eu posso confessar com ele a cada instante. E vocês podem ter certeza que os padres confessam com muito mais frequência do que vocês. Porque para nós faz bem. E para ser um bom confessor, a gente precisa ser um bom confidente também. Né? Então, é importante, sim, procurar o sacramento do perdão. A igreja até tabula, gente, pelo menos uma vez por mês. Por quê? Para fazer a experiência sacramental da misericórdia. E isso a gente vai entender bem, Oscar, quando a gente estudar o sacramento. Por que ele é tão importante? Né? Então, eu não vou dizer quem é que vai para o céu, quem vai para o céu, né? Não cabe a mim. Mas o sacramento do perdão é incrível pela capacidade que ele tem de nos conectar de novo com o amor do Senhor. Maristela diz, eu acredito que o perdão, abrir a mão, se dá durante toda a vida e não somente no leito de morte. É isso aí. Por esse motivo é preciso ser empático, é verdade, pois assim reconhecemos que somos imperfeitos e precisamos dos nossos irmãos. É verdade, Maristela, né? É muito feio quando a gente encontra aqueles cristãos assim que se sentem autossuficientes, não precisam de ninguém, né? A tecnologia é fundamental, mas se tornou uma ferramenta simples de não perdoar sempre, ou seja, simplesmente é bloqueada, é verdade, né? Às vezes inconscientemente, pelo celular a gente pode bloquear quem não nos agrada. Só que na comunhão dos santos a gente sabe que a gente está ligado com todas as pessoas. E é bom não guardar ressentimento, não se sentir ou não cultivar distância no coração das pessoas. Qual a diferença entre juízo particular e juízo final, Helena? Né? Vamos retomar então. O juízo particular é aquele momento que eu vou passar pela morte e depois da morte vou estar diante de Deus. Esse é o juízo particular. E aí Deus vai julgar a mim, Deus vai dar o veredito da minha vida. Tudo vai passar ali. E ali vai ser aquele momento que eu vou ou para o céu, ou poder estar na presença de Deus, vou passar para o purgatório ou vou para o inferno. E o juízo final é quando toda a criação vai ser julgada. E nesse último dia é o dia que Cristo vai vir na glória para este mundo e vai redimir todo o universo. E aí serão a nova criação divina, os novos céus e a nova terra. Os novos céus para onde vão? Todos aqueles, a nova terra, aqueles que Deus salvou e que foram abraçados pelo amor de Deus. E só vão entrar estes. Né? Então é isso aí. Né? É lícito, então, rezar a intenção das almas do purgatório, como algumas vezes fazemos, Isabel? Sim, Belinha. É lícito e nos faz muito bem. Muito bem, eu acho que são mais ou menos as perguntas. Eu esqueci alguma coisa, Jorge? Está aqui, né? Gente, muito legal as vossas participações. Já estão com a vela acesa por aí, né? Já tem uma vela aqui, o Jorge também preparou uma para nós aqui. O Padre Lucas está conosco. E com vocês, para encerrar essa nossa aula e este primeiro módulo do Creio, eu quero convidar vocês a fazer a renovação das promessas batismais. Tenho aqui junto comigo o ritual do sacramento de batismo. Estão conseguindo enxergar a vela que está com o padre aqui? Já está aparecendo aí com vocês? Ótimo. Então, eu quero convidar vocês a fazer deste momento um momento de creio.
um momento de oração, de adesão a esta fé que nós vivemos e professamos em oração, em sintonia com Deus. Por isso, com a vela acesa, rezando, em sintonia com Deus. Algumas pessoas estão fazendo agora o seu treinamento para fazer a sua profissão de fé. Especialmente a vocês, a minha saudação. Quem está vindo de outras religiões e procura casar na Igreja Católica, está aqui um momento especial que vocês vão treinar. O que vocês vão viver um dia junto com a comunidade antes do casamento. Eu quero, a partir do ritual de batismo, fazer esse momento com vocês. Queridos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, o amor de Deus infunde no batizado uma vida nova, nascida na água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a viver na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Respondam pessoalmente. Renuncio e creio. Podem falar em voz alta neste momento. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. Com o coração cheio de alegria e paz no coração, invocamos a bênção de Deus sobre todos, para bem viver a fé que se professa e que se vive no dia a dia de nossa caminhada como igreja peregrina. Que o Senhor vos abençoe e vos ilumine. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.